Boa noite, igreja. Gostaria de conhecer os nossos visitantes hoje. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Aí, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas? Gostaria de dizer que vocês são bem-vindos, que para nós é uma alegria estar com vocês, recebê-los nesse dia, que vocês possam ficar à vontade neste lugar. Amém? Gostaria de liberar as nossas crianças para o culto deles também. Amém? Que louvor maravilhoso, né? Quantos já conseguiram sentir a presença do Senhor já durante o louvor, né? Deus é poderoso. A palavra de Deus hoje, o tema é: de joelhos posso te sentir, posso sentir sua presença. Me faz andar de joelhos. Muitas vezes nós ouvimos aquela frase, ou lemos muitas vezes, né? Que mãe de joelho, filho de pé. Realmente é uma frase verdadeira. É uma frase que faz toda a diferença. Mas isso também não serve só apenas para exclusivamente nós mamães, né? Serve também para nós como esposa, serve para mim nós como para ter os nossos maridos, serve para os nossos maridos, né? Estar de joelhos também, orando, intercedendo pelas esposas para que elas estejam de pé. Há tanta verdade nessa frase. Mas também é tanta verdade quando nós entendemos que o melhor lugar para se estar é de joelhos aos pés do nosso Deus. Como aquela mulher do óleo de alabastro foi até Jesus, se prostrou e ali esteve sobre ele. O melhor lugar era os pés de Jesus, prostrado. E quantos de nós, às vezes num mover, às vezes num tempo de adoração, nos rendemos ao Senhor. Muitas vezes no momento de súplica, aquele momento onde nós estamos vendo o gigante, que nós estamos vendo o mar revolto, nós nos colocamos de joelhos e falamos: agora é momento de interceder. Agora é momento de se prostrar. Mas quando o mar se acalma, quando o gigante é abatido, nós levantamos dali e seguimos a nossa vida. Normalmente, como se nós não tivéssemos passado por aquele momento de joelhos. Como se aquele momento de joelhos fosse apenas para um tempo de súplica e de misericórdia. Mas essa noite eu quero compartilhar com vocês que ter uma vida de joelhos, um andar de joelhos, vai muito além do que apenas tempo de misericórdia de joelhos. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, diante de uma adoração, parece que a presença de Deus nos envolve de uma maneira sobrenatural, diferenciada. Quando nós nos rendemos diante do Senhor, quando nós viemos para esse tempo de adoração e nos prostramos de joelho e nós falamos: Senhor, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos a quem o Senhor é. Nós nos prostramos e nos ajoelhamos diante da Tua presença. Porque quando nós estamos de joelhos, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou rendido a Ti. Quando nós estamos de joelho, nós falamos: Senhor, eu dependo unicamente do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, não é apenas as nossas dores que o nosso Deus nos leva. Ele também traz um alívio para as nossas almas. Ele traz um renovo para nós. Ele nos enche. E é sobre isso. É sobre ter uma vida de joelhos. É sobre andar de joelhos. Mas, pastor, a gente não anda sem o joelho. Mas é diferente. Quando você está de pé andando, nós usamos porque ele está no meio das pernas, né? Mas, quando nós nos prostramos e nós nos levantamos e caminhamos, sabendo que o único Senhor e Salvador digno dos nossos prostrar, dos nossos ajoelhar,
é o nosso Deus. E como falar de joelhos, de uma vida de joelhos, sem lembrar de Daniel? Daniel foi um homem que foi levado para a Babilônia, ainda menino. E ali, ele se prostrava, ele se ajoelhava 3 vezes ao dia. E ele orava ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz, se você quiser abrir bem rapidinho comigo. Em Daniel 6. Ele vai dizer assim. 6:10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor. Graças a seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. Eu vou recapitular mais ou menos a história de Daniel, para nós caminharmos. Daniel foi um menino que foi levado para a Babilônia, e lá ele foi servir ao rei. Só que ele não era uma mera pessoa, ele não andava com as pessoas mais simples, ele andava até num poder diferente. Ele era colocado no meio dos governantes e dos outros príncipes. E o rei tinha bons olhos para com Daniel. Só que o Daniel tinha uma vida com Deus, de oração, de prostrar, de se ajoelhar, que não era apenas de orar a Deus. A palavra de Deus diz que ele se ajoelhava 3 vezes ao dia. Mas essas 3 vezes ele orava e dava graças ao Senhor. Pastora, qual que é a diferença? A diferença é que ele não apenas se prostrava para pedir. Ele não colocava ele como centro. Ele tinha, sim, as suas petições, mas ao mesmo tempo que ele pedia, ele dava graças ao Senhor, ele se rendia ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles príncipes, aqueles governantes tinham inveja de Daniel, porque ele tinha uma vida reta, ele tinha uma vida admirável, uma vida onde não achavam erros sobre ele. E a palavra de Deus diz que esses governantes tramavam contra a vida de Daniel. Procuravam ver qual é o erro, aonde ele iria deslizar. Mas quanto mais eles procuravam, menos eles achavam. Diante disso, eles começaram a olhar para Daniel e perceber que ele tinha uma vida de oração, que ele tinha uma vida de dobrar os joelhos. E diante disso eles falaram, e eles pensaram, né? A fraqueza do Daniel está aí. Vamos ver se ele continua se prostrando, se isso se tornar proibido. A fraqueza de Daniel está aí. Quando nós o proibimos de se prostrar, ele vai cair. Quantos de nós hoje podemos olhar e falar assim, aqui não é a minha fraqueza, mas é a minha força? Porque eles se enganaram quando eles pensaram isso. E a palavra de Deus diz que eles vão até o rei. E eles falam para o rei assim, rei, que fique por decreto. E se você tirar um tempinho na sua casa para você ler, eles até colocam uma ênfase um pouco ali embaixo, que tipo, que seja uma lei de Pérsia, que seja uma lei com o seu carimbo, que não seja apenas uma lei falada, que dá para ser revogada, como se fosse nós, hoje em dia, que não seja de primeira instância, mas que seja lá segunda, terceira instância, que não tenha como ser revogada. A partir do momento que for decretada essa lei, todos terão que cumprir. E se não cumprir, eles vão ser com juízo e juízo de morte. E a palavra de Deus diz que foi o rei, sim, ele se sujeita a isso, e a lei era que, o decreto era que durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada a outros deuses ou a outras pessoas além do rei. E como
que alguém que se ajoelha 3 vezes ao dia, fica 30 dias sem poder se prostrar? Como que alguém que tem uma vida de joelhos, como Daniel tinha, fica 30 dias sem se prostrar? E a palavra de Deus diz que sim, Daniel fica sabendo que o rei assinou esse decreto, mas ele não fica com o decreto do rei. Ele fica com aquilo que ele tem na sua essência. Porque por mais que venha decretos desse mundo, hoje nós não temos mais um rei para nos decretar, mas nós temos um mundo que quer nos sucumbir. E eles vêm com a sua direção errada. Eles vêm com a sua porção para que nós não se prostramos mais diante do Senhor. Ele vem através de palavras, eles vêm através de atitudes. Às vezes eles vêm até através de zombaria. Sabe? Muitas vezes, eu não sei vocês, mas de vez em quando a gente sai para almoçar fora. E eu não tenho vergonha de dar a mão para o meu esposo e nós orarmos e agradecer a Deus pelo alimento, em público. Eu não tenho vergonha de abençoar alguém no meio da rua. Mas as pessoas que estão ao redor olham para nós e eles não entendendo. Às vezes sai um sorriso de canto, às vezes sai uma cutucada de lado, sai um debochezinho. Mas nós não temos que nos importar com o que esse mundo decreta. Nós não temos que nos importar com o que esse mundo diz. Nós temos que nos importar com aquilo que está dentro da nossa essência. E quando nós passamos por isso, aí nós entendemos o que realmente tem de profundo no nosso coração. O que tem de profundo na nossa alma. E Daniel, ele deixou de pensar no que as pessoas pensariam, ou do que esse decreto levaria. E eu quero deixar aqui um parênteses. O rei olhava com bons olhos para Daniel. Deus olhava com bons olhos para Daniel. Deus o via e Deus o ouvia. Mas também, aqueles príncipes e governantes também o via, mas tinha inveja. Talvez a sua vida que você leve com Deus, talvez essa essência que você e eu temos, também vai fazer com que o inimigo olhe para nós. Porque Deus colocou sobre nós muitos dons. E Deus olha e fala, uau, meu filho. Mas o inimigo da cruz também olha para nós e fala assim, eita, esse aí eu tenho que abater de alguma maneira. E foi assim com Daniel. A vida que ele tinha de excelência com Deus fez com que esses homens olhassem para ele com inveja, procurando de alguma maneira o derrubá-lo. Sabe aquela pessoa que você olha assim, esse está querendo me puxar o tapete? É mais ou menos assim que foi com Daniel. Procuraram puxar o tapete de Daniel. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel se prostrou diante disso. E se você abrir em Daniel 25, 10, 25, ele vai dizer assim, então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte, felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído. Por que a palavra de Deus diz isso? Daniel, ele se prostrou diante de Deus, de Deus, ele se ajoelhou. E a palavra vai dizer que quando aqueles príncipes viram essa situação, eles foram até o rei, e eles falaram assim, ei rei, lembra daquele teu decreto? Que o Senhor decretou lá que 30 dias não podia fazer? Então, o Daniel está se achando superior e fez. Ele não aceitou o seu decreto. E a palavra de Deus diz que Daniel foi levado
talvez pensando que não ia haver uma resposta do outro lado, mas muito pelo contrário. Quando o rei fala, Daniel responde do outro lado. Ele fala assim: ei, tô aqui, ó, vivim. Os leões hoje fizeram jejum. Sabe o que isso significa? Que a alegria para aquele rei também chegou pela manhã, porque ele tinha consideração por Daniel. E diz que aquele rei manda tirar o Daniel da cova. E ali Daniel é honrado. Daniel, ele entrou naquela cova, sendo uma pessoa que não foi justificada. Ele foi ali enganado, ele foi colocado ali dentro injustamente. Mesmo ele sendo um homem que fazia tudo certo, ele foi colocado ali injustamente. Mas a palavra de Deus diz que injustamente ele foi colocado. Mas quando ele saiu, o próprio rei manda uma carta para que todos adorem ao rei de Daniel, ao Deus de Daniel. Que todos orem ao Deus de Daniel. Hoje eu e você podemos parar e falar assim: será que nós estamos sendo parados por um decreto das adversidades que nós estamos passando? Será que a adversidade que bateu na sua porta, que tem batido no seu coração, tem feito você não se prostrar mais diante de Deus? De levar com peso todos os dias? Quantas adversidades vêm batendo na sua porta para que nós falássemos assim: é um decreto para que você não se ajoelhe, é um decreto para que você não se prostre, um decreto para que você entenda que não vale a pena se prostrar e pedir diante de Deus. E Daniel falou: mesmo vindo esse decreto, mesmo vindo essas adversidades, o meu Deus é um Deus justo, meu Deus é um Deus que me vê, meu Deus é um Deus que me ouve. E a palavra do Senhor diz que ele foi tirado com honra. Quando Deus fala para nós que as nossas bênçãos, que Deus é um Deus geracional, que é um Deus de bênção, que Ele abençoa até 1000 gerações, Ele está falando sobre isso. Porque eu quero te deixar um pouco curioso para você chegar na sua casa e você ler, esmiuçar esse texto e ver assim, nas entrelinhas, aquilo tudo que aconteceu com aquele homem, com Daniel, mas que também acontece comigo e com você. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E que fez sobre a vida de Daniel, e faz sobre a minha, e faz sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz que aquele rei, quando tira Daniel da cova, ele olha para aqueles príncipes e aqueles governantes e fala assim: agora quem vai para a cova, junto com os leões, são vocês. Mas não apenas vocês, mas a sua família. Uau, que Deus justo. Uau, que Deus que justificou a vida de Daniel. Sabe, talvez você esteja alguém lá no teu emprego, te sacaneando injustamente, querendo puxar o seu tapete. Talvez esteja alguém aí do seu lado, querendo que você caia de alguma maneira. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nós temos e servimos um Deus que nos vê e que Ele é justo, que Ele é justiça. A palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é trapo de imundície. Então, se nós apenas nos ajoelharmos, pedimos e clamarmos, Deus vem com a sua justiça. Deus vem da maneira dEle, do modo e do jeito dEle. E olha só o que aconteceu com que aquelas pessoas que eram contra Daniel, que procuraram puxar o tapete dele, eles não foram apenas eles levados para a cova, mas a sua família também foi, a sua geração também foi. O que isso me mostra é que Deus é um Deus justo. É um Deus que fala assim: ó, fizeram por você, filho, mas você é a menina dos meus olhos e eu vou te cuidar, eu vou te justificar, deixa comigo. Sabe, aquele pai que fala assim: deixa que eu resolvo, deixa que eu vou e faço. Foi isso que Deus fez sobre Daniel.
Eu não sei o que você da maneira que você entrou aqui. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida. Eu não sei como o inimigo tem se levantado sobre você. Mas hoje Deus diz para mim e para você: deixa comigo. Deixa nas minhas mãos. Apenas tenha uma vida de joelhos. Deixa que eu te justifico. Deixa que eu te livro. E se eu não te livrar, eu passarei contigo. Deus não livrou Daniel de passar pela cova, mas Deus tampou a boca dos leões. Essa noite Deus está olhando para mim e para você e está falando: ei, deixa que eu tampo a boca dos leões. Deixa que eu faço por você. Deixa que eu vou à sua frente. Apenas tenha uma vida de joelhos. Às vezes você tem olhado e falado: pastor, eu não tenho sofrido com pessoas, mas eu tenho sofrido com sentimentos. Às vezes é um sentimento de ansiedade, às vezes é um sentimento de depressão. É o mesmo Deus que fala: deixa comigo. Deixa comigo. Sabe, Deus não livrou os 3 homens da fornalha. Mas se você ler a palavra, tinha um 4º homem lá. Isso é o que Deus disse para mim e para você: talvez eu te livre, mas se eu não te livrar, eu passarei contigo. E passaremos cantando e adorando ao Senhor. E quando nós sairmos deste lugar, assim como Daniel, nós sairemos justificados. Porque quando nós saímos deste lugar, as pessoas vão olhar e vão falar: ei, a partir de hoje, o Deus do Natanael, o Deus da Dona Marli, é esse que nós devemos orar, é esse que nós devemos pedir. Porque é um Deus vivo, é um Deus que nos vê, é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos justifica, é um Deus que muda, é um Deus que faz a gente passar pela caverna, pela cova e não ser nem um beliscadinho, nem um arranhadinho pelo leão. É um Deus que faz a gente entrar na fornalha e sair sem ser queimados. Mas quando Deus coloca e não está lá, a palavra de Deus diz que esses príncipes e esses governantes foram devorados pelos leões. Tanto eles quanto os familiares deles. A palavra de Deus diz que aqueles que foram contra aqueles 3 homens na fornalha, eles foram queimados. Mas como que Daniel passou a noite naquele lugar? E isso não aconteceu com ele. Eu acredito que ele passou a noite com Deus ali, falando: é só mais algumas horas, já vai amanhecer. O que eu e você temos passado? O que a vida tem decretado para mim e para você? Tem imposto para que nós não nos ajoelhemos. Tem imposto para que nós tenhamos medo. Sabe, a vida de joelhos não é apenas uma vida de súplica, não é apenas uma vida de misericórdia, mas é uma vida de graça, porque a palavra de Deus diz que Daniel, ele se prostrava, ele se ajoelhava 3 vezes no dia, a orar e a dar graças ao Senhor. Em Salmos, a gente vai ver que a palavra de Deus diz que em adoração, em louvores, nós podemos se ajoelhar e nós podemos pedir a Deus. Então nós não podemos só nos prostrar e falar: Deus, eu só vou me prostrar quando eu estiver passando por dificuldade. Quando o mar estiver revolto, eu me ajoelharei. Não. Se nós entendermos que nós temos uma vida de rendição, uma vida de joelhos, é uma vida de adoração ao Senhor. Uma vida onde Deus nos livra, mas nós também celebramos com Ele de joelhos. Nós entenderemos que essa é a melhor maneira de viver. Que essa é a melhor maneira, é o melhor lugar de se estar. É aos pés do Senhor, rendidos ao Senhor em todo o tempo. De que maneira nós temos vivido? De que maneira nós temos tendo o nosso dia? Será que os afazeres e as demandas têm feito com que a gente não vá para o Senhor, que a gente não se ajoelhe diante do Senhor e peça e o adore? Gente, como é maravilhoso quando você se ajoelha diante do Senhor e às vezes a gente sai, nós mulheres, com aquela cara de panda, não tem problema.
com aquele olhar inchado de chorar, mas chorar em adoração, de rendição, e falando: Deus, Tu és maravilhoso. Tu és Deus em todo o tempo. Com que sentimentos nós temos saído das nossas casas? Que ambiente nós estamos nos colocando? Sabe, às vezes, a gente se programa para vir para a igreja, e a gente fala: hoje eu vou para a igreja. Mas passamos o dia inteiro com aquela televisão ligada, vendo lá. Antigamente era o programa do Gugu, né? Hoje em dia a gente nem liga mais a TV, nem sei mais o que passa lá. Mas fica vendo um monte de besteira. Fica vendo um monte de... Sabe, às vezes eu falo que se a gente, dependendo do horário que você liga a televisão, escorre sangue do lado da televisão. Tanta notícia ruim, tanto homicídio, tanta morte. E se a gente se alimentar e a gente está naquele ambiente o dia inteiro, e aí querer chegar na igreja e levantar as mãos e falar: Senhor, gente, a nossa mente, o nosso coração, ele já está poluído. A nossa mente e o nosso coração já está pensando no boleto do outro dia, porque é nisso que a gente ficou pensando o dia inteiro, é nisso que a gente ficou processando o dia inteiro. E não é uma vida assim que Deus quer. Deus não quer que nós viemos até domingo, nós levantemos as nossas mãos, nós se ajoelhemos e daí passamos a semana inteira sem olhar para Deus de novo. De domingo a domingo. No próximo domingo tem mais uma porção. No próximo domingo tem mais uma porção. Agora está na modinha do Manjaro, né, que é uma aplicação por semana. Não é assim com Deus. Deus é um uso diário. Deus é uma vida diária. Deus é um se prostrar diário sobre a vida, sobre Ele. Quando nós formos para Deus e nos ajoelharmos e termos esse andar de joelhos em Deus, tudo vai ser diferente. Tudo vai ser mudado. Tudo vai ser transformado. Porque sim, talvez eu e você vamos passar pela cova, mas nós sairemos vivos e cantando e celebrando aquilo que Deus tem para mim e para você. Se nós tivermos uma vida de joelhos, nós vamos sair dali em rendição, em adoração. Mas nós temos que parar hoje e analisar que tipo de ambiente nós temos vivido. Que tipo de ambiente nós temos preparado. Aqui é só um pouquinho daquilo que nós vivemos em casa. Aqui é uma extensão daquilo que nós temos na nossa casa. Se em casa nós não temos uma vida de joelhos, uma vida de adoração, uma vida de rendição ao Senhor, aqui é uma gota no oceano. Faz diferença? Faz. Mas a gente podia estar mais profundo. A gente podia estar mais profundo. Essa semana a gente passou numa semana do MFI, que é um congresso de pastores. Muito abençoado, bênção, a gente ia de manhã e de noite, e como nós fomos ministrados, e no carro, quando nós estávamos indo um desses dias, o Leandro colocou uma palavra, e a gente foi ouvindo aquilo, e a gente foi se deleitando naquilo, e quando eu cheguei, a atmosfera já estava montada, a atmosfera já estava feita, porque não era o espaço geográfico, mas era o espaço onde nós já tínhamos criado, o ambiente que no carro já estava assim, cheio da glória do Senhor, e não teve como não chegar, e já não se ajoelhar, e falar: Deus, como é bom chegar aqui e me prostrar. Como é bom chegar aqui e poder chorar, mas em adoração, em rendição, e falar: Deus, eu não sou nada, mas tudo que eu sou é Teu. Tudo que eu sou veio de Ti. Nós cantamos aqui. Tudo veio de Ti, tudo volta para Ti. E será que nós temos feito isso? Será que nós temos nos prostrado e falado: Deus, eu sou Teu, eu não sou nada, mas eu sou toda Sua, eu sou todo Seu, eu entrego os meus dias. Eu entrego os meus dias bons e os meus dias maus, mas eu me entrego e eu me rendo ao Senhor. Será que nós só nos prostramos e nós só adoramos quando nós estamos bem? Será que nós só nos prostramos quando nós estamos celebrando porque a bênção está nas nossas mãos? Ou quando nós falamos: Deus, eu vou passar pela cova sim, mas eu vou levantar deste lugar te adorando? Nós temos que ir e falar assim: levanta um aleluia na presença do inimigo. Nós cantamos isso. Mas será que nós cantamos só de boca para fora, mas nós temos uma vida a viver?
falando: Deus, eu levanto um aleluia, porque eu sei quem Tu és. Eu levanto um aleluia, não por aquilo que o Senhor me proporciona, mas aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor já fez. Tu és digno de honra e de glória, de louvor, de adoração. Gente, a gente vai olhar para Estevão. Estevão, quando ele estava para morrer, quando os assassinos, é uma palavra forte, mas é uma verdade. Quando os assassinos dele estavam ali com aquelas pedras para apedrejar, qual foi a atitude dele? Se ajoelhou. E ele falou: Deus, os perdoa. Perdoa-os. A palavra de Deus também vai dizer que os céus se abriram, que Estevão viu a glória de Deus. Ele viu Jesus à direita do Deus Pai. Eu imagino que foi um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que ele via e os seus olhos contemplavam tudo aquilo, ele levou aquelas pedradas e ali ele foi morto. Como homem, como uma pessoa humana, ele sentiu sim aquelas pedradas, ele sentiu sim aquelas dores. Mas ao mesmo tempo, ele se ajoelhou e ele falou: Deus, os perdoa. Deus livrou Daniel da cova, mas não livrou Estevão de ser apedrejado. E os dois tinham uma vida de joelhos. Que tipo de vida nós queremos levar? Os 24 anciões lançam suas coroas diante da presença de Deus. Os 24 anciões, eles entendem que eles não são dignos de ser coroados, mas eles lançam a sua coroa, aquele digno de ser coroado, aquele digno, o único digno da nossa rendição. E a palavra de Deus diz que eles lançam as suas coroas e eles se prostram ao Senhor. E eles passam a eternidade: santo, 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 santo. E eu imagino que tem um espaço para Estevão ali, porque ele já está louvando e adorando ao Senhor juntamente com eles, junto com os anjos e serafins. Então nós precisamos entender que uma vida de joelhos é súplica sim, é livramento sim, mas é uma adoração e uma rendição daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Se o louvor quiser subir. Eu e você precisamos entender essa noite que o Deus de Daniel, que o Deus de Estevão, o Deus daqueles 3 homens na fornalha, o Deus, o Jesus daquela mulher do óleo de alabastro, é o mesmo Deus de hoje. Sabe, Deus nos vê, Deus nos ouve. O inimigo também nos vê. Mas a diferença é que o meu Deus é maior do que o inimigo. Então tudo aquilo que é tramado contra mim e contra você, Deus faz com que a maldição se transforme em bênção. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se o mar está revolto na sua casa. Eu não sei se o mar está revolto nas suas emoções. Eu não sei se alguém está te pressionando a entrar numa cova. Ou você pode olhar para mim hoje e vai dizer assim: pastora, mas eu estou dentro da cova injustamente. Deixa eu dizer para você, você não está sozinho. Que o Deus de Daniel, o meu Deus, Ele está junto de você. E você vai passar pela cova e vai sair honrado. Você vai passar pela cova e vai sair justificado. Que as pessoas ao seu redor que te viu entrar,
vai ser as mesmas pessoas que vão te ver sair e vão falar: ei, eu quero servir esse Deus aí, ó. Esse Deus que ouve, esse Deus que vê. É diante desse Deus que eu quero me prostrar. É o único Deus digno do meu ajoelhar. É o único Deus digno da minha redenção. É o único Deus digno para que eu possa realmente dizer: eu quero ter esse Deus como o único Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, junto com os anjos, os serafins, os querubins, os 24 anciões, me prostrar e dizer: não sou nada, mas tudo que sou te pertence. Eu não sou nada, mas tudo que sou é teu. Eu fui gerada para o louvor e adoração da sua glória. O Senhor me criou e me enviou a esse mundo para te adorar, para proclamar a sua palavra, para dizer que tu és santo, 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 e declarar a essas nações a sua santidade, e andar por aí e falar: ei, eu sirvo um Deus todo-poderoso, um Deus de milagre, um Deus de intervenção, um Deus de cura, um Deus de libertação, um Deus de paz, um Deus que eu posso ir contra os decretos, porque é por Ele, para Ele que eu vivo, é por Ele, para Ele são todas as coisas. O mar não vai me parar, as adversidades não vão me parar, mas a sua glória vai me fazer andar. Se você está no deserto, tu tem um Deus que faz brotar água no deserto e sacia a sua sede. Se você está diante de um mar, você tem um Deus que abre um caminho no mar e faz com que você passe e os seus inimigos sejam engolidos por Ele. Hoje você pode olhar para o inferno e dizer: a partir de hoje eu me levanto, mas eu me levanto de joelhos. A partir de hoje eu não me prostro mais perante as minhas adversidades, mas eu me prostro diante de um Deus. De um Deus que apenas não me vê, mas um Deus que me ouve. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei a maneira como você chegou aqui, mas eu quero que você tome uma atitude de falar: Deus, eu quero ter uma vida de rendição e de joelhos ao Senhor. Eu gostaria que você viesse aqui na frente e você falasse: Deus, a partir de hoje a minha vida é de joelhos, a partir de hoje a minha vida é de rendição, a partir de hoje a minha vida é de entrega. Eu te entrego os meus dias bons, eu te entrego os meus dias ruins, mas eu não quero que você fique pensando muito, para você vir aqui na frente e entender que você não está se prostrando para homens, você não está se prostrando para pessoas, você está se prostrando para um Deus único, um Deus que tirou hoje da sua casa, um Deus hoje que falou: ei, vai lá que eu tenho uma porção para você. Então é para esse Deus que você vai se prostrar, é para esse Deus que você vai vir, é para esse Deus, é para Ele que você vai entregar. E você vai falar: a partir de hoje é o Senhor que eu entrego os meus dias bons e os meus dias maus. Talvez você esteja aí, você esteja pensando: pastora, mas eu não estou passando por adversidade. Mas o seu Deus não merece o seu se prostrar. O seu Deus não merece você vir e falar: Deus, eu te adoro. Deus, eu quero ter uma vida de mais profundidade. Eu não quero ter uma vida rasa, mas eu quero ter uma vida diante do Senhor. Enquanto o louvor vai adorar, enquanto o louvor vai fazer uma canção, eu gostaria mesmo que vocês colocassem a mão no seu coração e falassem: Deus, eu me prostro para o Senhor e no Senhor. É para Ti que essa noite eu consagro os meus dias. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre eu cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, nós entregamos, Senhor Jesus, toda a nossa rendição a Ti essa noite, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, que a partir de hoje, ó Pai, nós levaremos uma vida de joelhos, Senhor Jesus. Uma vida, Senhor, onde nós andaremos, Senhor Jesus, ó Pai, prostrados e rendidos à Tua presença, ao Seu querer. Senhor Jesus, ó Pai, que não são os decretos, Senhor Jesus, deste mundo que ditarão os nossos dias e as nossas atitudes. Mas, Senhor Jesus, ó Pai, um Deus todo-poderoso ao qual nós servimos, Deus. Nós queremos Te honrar e Te bendizer, ó Pai. Nós queremos ter uma vida de rendição à Tua presença, à Tua voz, à Tua direção. Que sairemos daqui, Senhor Jesus, essa noite, entendendo que Tu és um Deus, Senhor Jesus, que já fechou a boca dos leões, que já saiu, Senhor Jesus, toda a diversidade, Senhor, tudo aquilo, ó Pai, que era contra a Sua igreja. Nós declaramos hoje falido e caído por terra, em nome de Jesus. Mas nós sairemos daqui vencedores, nós sairemos daqui honrados, Senhor Jesus, ó Pai, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus, Senhor Jesus, ó Pai, que não mente. Senhor, Tu és um Deus, Senhor Jesus, que não falha, mas Tu és um Deus, Senhor, que permanece. Que as Suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Tu és um Deus que nos cuida, Tu és um Deus que nos vê. E nós sairemos daqui, Senhor, entendendo que a Tua presença está conosco em todo o tempo. Que o Senhor, ó Pai, vai à frente, Senhor, das nossas vidas. Ai, Espírito Santo de Deus, nos entregamos a Tua presença e o Teu querer, o Teu efetuar sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu declaro sobre a vida, Senhor Jesus, ó Pai, de cada um aqui, Senhor, uma semana abençoada, uma semana, Senhor Jesus, onde eles verão e ouvirão, Senhor Jesus, a Sua voz, aonde, Senhor Jesus, eles te verão, Senhor Jesus, em todo o tempo, e que as adversidades, Senhor Jesus, serão cessadas na autoridade do Teu santo nome, e eles verão que Tu és Deus vivo, Tu és um Deus que faz, Senhor. Ah, Senhor, Te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor, ó Pai, sobre esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Sua presença, obrigado pela Sua palavra. Nos leva, Senhor Jesus, em segurança para os nossos lares. Nos dá, Senhor Jesus, ó Pai, uma noite na Tua presença. Senhor, ó Pai, fala conosco através de sonhos. Fala conosco através, Senhor Jesus, do nosso devocional. Fala conosco através de pessoas. Fala conosco em todo o tempo. Que nós possamos estar sensíveis à Sua voz. Que nós possamos estar sensíveis à Sua voz. Que nós possamos Te ouvir, Senhor, e Te obedecer, Pai. Espírito Santo, obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Você pode aplaudir esse Deus. Pode aplaudir mais forte.
gostaria que você desse uns 10 abraços no irmão da direita e na esquerda. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Amém? Só lembrando que quinta-feira tem jornada masculina. Então, vocês, mulheres, fala para os seus maridos aí, ó. Quinta-feira tem jornada masculina. Amém? Você pode levantar as suas mãos nesse lugar. Você pode